Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Glórias a Deus, está começando mais um culto de evangelismo online que traz a série A Essência de Jesus de Gênesis Apocalipse. E estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus. Hoje é um dia muito especial. Hoje estamos encerrando, o dia do encerramento da nossa série A Essência de Jesus. Glórias a Deus, glórias ao nome do nosso Deus, que é poderoso, que é maravilhoso e que é fiel, não é verdade? Glórias a Deus. Depois dessa série nós vamos estar dando uma pausa nos cultos de terça-feira. Vamos estar aí com os cultos da quarta-feira, com a Quarta da Bênção, e também com os cultos de domingo, tá bom, meus irmãos? Então não perca nada deste culto. É um culto que está maravilhoso, onde nós vamos estar hoje meditando na carta de Judas, na carta de Judas, e também no livro do Apocalipse, amém? Glórias a Deus. Começamos em Gênesis, já estamos aqui no final, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Desde o ano passado começamos essa série e estamos hoje vamos estar encerrando com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos muito felizes por essa série, por ter chegado até aqui, e vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus, meus irmãos? Glórias a Deus. É com muita alegria que nós anunciamos aqui o fim dessa série, e com certeza virão outras séries aí que vai edificar ainda mais as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Então, glória a Deus. Vamos estar orando ao nosso Deus, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer pelo dia, vamos pedir a bênção para mais um culto, e vamos estar juntos orando ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pelo dia, por esta manhã, por essa tarde, por essa noite que se inicia, meu Pai. Muito obrigado. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que nos ajuda, nos orienta, nos direciona. É o Deus que nos sustenta. Aleluia. É o nosso provedor, e nós
só temos que te agradecer pelas tuas bênçãos, por tua bondade, pelas vitórias recebidas. Pai, perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai. Queremos nos apresentar diante do Senhor com o nosso coração puro, com o nosso coração sincero. Então seja conosco, Pai. Nos perdoa e nos abençoa. Receba todo louvor, toda honra, toda glória que vai ser ministrada ao teu coração nesta noite. Usa a minha vida, Pai. Dirija este culto. Aleluia, glórias a Deus. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado em todas as coisas que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Tivemos aí um pouco de atraso para entrar aqui, mas graças a Deus estamos aqui firme e forte, né? Amém? Glórias a Deus. Vamos já louvar o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer o nosso momento de louvor. Você que está online, não deixe que nada venha distrair você, nem que coisas e nem pessoas venham distrair você. Esse é o momento seu, o momento, aleluia, o momento glorioso, o momento onde nós vamos estar entrando na presença de Deus, né? Então não deixe que nada venha estragar ou atrapalhar esse seu momento com Deus. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluias. Glórias a Deus. Vamos declarar nessa noite que nós queremos, Deus. Tudo que nós queremos, nós te queremos, Senhor. Deus no meu coração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com as palmas. Vamos juntos. Eu quero a Deus.
de Jesus. Senhor. Vamos convidar o Espírito Santo do Senhor. Convide o Espírito Santo. Os nossos corações. Aleluia. Os nossos corações. Convide Ele para entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração, no seu lar. Aleluia, no seu trabalho. Convide. Espírito Santo, és bem-vindo a este lugar. Jesus Cristo, és bem-vindo a este lugar. Pai onipotente, de graça e amor, és bem-vindo És bem-vindo. a este lugar. Espírito Santo. Espírito Santo, és bem-vindo a este lugar. Jesus Cristo, és bem-vindo a este lugar. Pai onipotente. Pai onipotente, de graça e Sai de amor. és bem-vindo a este lugar. Então vamos declarar a igreja. És bem-vindo. És bem-vindo, Espírito de Damos Deus. glória. Damos glórias Só a ti, Senhor. És bem-vindo, Espírito de Deus. Nos sentimos honrados aos teus pés. Vamos lá, igreja, mais uma vez. És bem-vindo, Espírito de Deus. Damos glória. Damos glórias só a ti, Senhor. És bem-vindo, Espírito de Deus. Nos sentimos honrados aos teus pés. Aleluia. Permita que o Espírito Santo de Deus toque tua vida essa noite. Sim, meu Deus. Nós te convidamos, Senhor. Espírito Santo, és bem-vindo a este. Convide Ele, igreja. Convide Ele para encher sua casa, sua vida nessa noite. Ele quer ouvir de você. Aleluia. A este lugar. Oh, glória a Deus. Pai onipotente, de graça Pai e onipotente, de graça e amor. és bem-vindo a este lugar. Vamos declarar mais uma vez. És bem-vindo, Espírito Santo. És bem-vindo, Espírito de Deus. Damos glórias só a ti, Senhor. És bem-vindo, Espírito de Deus. Nos sentimos honrados aos teus pés. És bem-vindo, Espírito de Deus. Damos glória. Glórias só a ti, Senhor. És bem-vindo, Espírito de Deus. Nos sentimos honrados aos teus pés. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Agora com os nossos dízimos e oferta. Glória a Jesus. Queremos ler aqui a palavra de Deus que se encontra em Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 9. Preste atenção o que a palavra de Deus diz. Malaquias, capítulo 3, versículo 6 a 9, que diz assim: O Senhor diz: Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó,
não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados. Abandonaram as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? Eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por essa palavra. Meus irmãos, nós sabemos que muitas pessoas, dão desculpas, para não dizimar, para não ofertar a Deus, e até dizem: Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, mas nós precisamos honrar aquele que criou todas as coisas. Nós precisamos honrar a fonte da vida, a fonte de onde vêm todas as coisas. Não é verdade? A fonte de onde vêm os dons, os talentos, as portas abertas, tudo vem de Deus. E se não honramos a Deus, nós estamos roubando a Deus, porque Deus dá, Deus abençoa, faz brotar a terra, nós trabalhamos, ganhamos, e aquilo que é sagrado nós não devolvemos, aquilo que pertence ao Senhor, O Senhor diz na sua palavra: todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor, são consagrados a Deus. Então aquilo que pertence a Deus tem que ser entregue na mão dele, tem que ser entregue a ele. Se as pessoas não fazem isso, as pessoas estão roubando a Deus, Se o pastor usa o dinheiro da igreja para os seus próprios interesses, também está roubando a Deus. Então o Senhor estava falando aqui para a nação toda, como ele diz aqui, vocês são como os antepassados, como seus antepassados, abandonaram as minhas leis. Presta atenção, abandonaram as minhas leis e não as cumprem. Aí ele diz: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? Eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado, mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Por isso eu amaldiçoo a nação toda. Igreja, quando a gente diz que quando a porta que Deus abre ninguém fecha, mas também a porta que Deus fecha ninguém abre, é isso, igreja. Se Deus amaldiçoar a porta onde entra o pão, onde a porta de trabalho, se Deus amaldiçoar uma pessoa ou uma nação ou um estado, está perdido. A pessoa está perdida. Então, como roubar a Deus, Como se pode roubar a Deus, Então a palavra é muito poderosa, igreja. A palavra é muito poderosa. Todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor, são consagrados a Ele, E aqueles que não entregam, aqueles que fazem birra, aqueles que se vitimizam, aqueles que dão desculpa para Deus, estão separados de Deus, assim como Deus diz: volte-se para mim, Vocês abandonaram a minha lei, como ele diz aqui, vocês são como seus antepassados, abandonaram as minhas leis e não as cumprem. Se você não cumpre o que a palavra diz, você está afastado de Deus, você está abandonando as leis de Deus. Não adianta ter título de cristão. Eu sou cristão da igreja tal. Se você não está cumprindo as leis de Deus, vivendo os princípios de Deus, você está afastado de Deus. E Deus disse: volte-se para mim e eu voltarei
para vocês. Amém, meus irmãos? Então pegue essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Uma palavra muito dura, não são todos os pastores que leem essa palavra, mas a palavra de Deus, igreja, a gente não tem que pegar só o que convém, não. A gente não tem que pegar só o Salmo 23, só o Salmo 91, não, né? A gente tem que pegar tudo aquilo que a palavra nos ensina, é para o nosso aprendizado, é para o nosso bem, é para o nosso progresso, é para nós prosperarmos, é para nós santificarmos as nossas vidas, é para que haja transformação em nossas vidas, é para que nós possamos ter um direcionamento, é para que nós possamos usar as palavras de Deus como um guia para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então vamos pegar essa palavra, e você que está nos ouvindo agora, você que está pela sua Smart TV, já está disponível aí na sua tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco. Você apontando aí a câmera do seu celular, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração, tá bom? E você que está pelo o aplicativo Radiosnet ou pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, tá? É só você clicar em contatos, tá bom, pessoal? Clica em contatos e ali você vai ter o acesso ao WhatsApp da igreja, e na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos ouvindo pelo site, o site da igreja Nova Aliança com Cristo, é só você clicar no menu do site. Clica no menu do site e aí vai aparecer a opção igreja. Você clica na opção igreja, clicando na opção igreja vai estar disponível lá a opção dízimos e ofertas. Você clica ali, já vai ter os dados bancários para você estar contribuindo. Vamos louvar a Deus com mais um louvor, com o nosso irmão Everton Mestre, com a canção Ao que é digno de receber a glória. Então, se ele é digno de receber a glória, a honra, o louvor, então esse é o momento de você honrar ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com o louvor e também com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje é o dia que Deus escolheu para transformar a tua Aleluia! vida. Glória a Deus. Nas palmas, vamos lá. Aleluia! Vamos cantar. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos A Jesus! a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus. Você chegou aqui hoje porque Deus tem algo para tua vida. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos Nossas mãos e adoremos A Jesus! a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre,
Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos já estar orando ao nosso Deus, agradecendo pela fidelidade do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo. Pai, como é bom estar na Tua presença, como é bom Te louvar, como é bom engrandecer o Teu santo nome, Pai. Alegra o Teu coração e nos traz alegria, alegra a nossa alma. É a prova que o Teu Espírito Santo está em nós, Pai. Quando louvamos a Ti, o Espírito Santo que está em nós, aleluia, glórias a Deus, nós sentimos a alegria do Teu Espírito Santo. E isso é maravilhoso, Pai. Isso é maravilhoso. Por isso nós queremos Te agradecer pela honra de estarmos aqui louvando a Ti, Te ofertando com hinos, com cânticos, com louvores, com dízimo, com as ofertas. Muito obrigado, Pai. A honra é toda nossa de Te adorar, de Te servir, de Te honrar. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor honra aqueles que o honram. E nós Te honramos, Pai. Nós Te honramos, Te louvamos e temos prazer no que fazemos. E queremos Te agradecer, Pai, pela fidelidade do Senhor, por ter nos sustentado até aqui, Pai. Continua, Pai, sustentando a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério. A todos os membros da Igreja Nova Aliança com Cristo, nunca deixe faltar o pão na vida dos Teus filhos. Nunca deixe, aleluia, glórias a Deus, que as portas venham se fechar. Mas que as portas do Senhor, as janelas dos céus estejam sempre abertas para os Teus filhos, para a Tua igreja. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, faz com que cada um venha colher os frutos da semeadura, Pai, e que venham colher com abundância. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pai, também queremos nesse momento pedir ao Senhor pela minha vida, Pai. Pai, eu quero Te dizer que eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Pai, quero Te dizer que eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo, Pai. Quero Te dizer nessa noite, Pai, que eu me esvazio de mim para que o Senhor me encha do Teu Santo Espírito, Pai. E que não seja o eu aqui falando, mas que seja o Teu Espírito Santo usando a minha vida com poder, com autoridade, com propriedade, com unção, e que todos nós possamos abrir os nossos ouvidos e que nós possamos estar atentos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, para conhecer ainda mais da Tua essência. E nós dedicamos, Pai, a Ti toda essa série e também Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Então, como já disse, né? Hoje é o último dia da nossa série. É o fim da nossa série. É o encerramento da nossa série. E hoje já estamos... vamos estar encerrando no 30º capítulo da nossa série. Eita glória. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. 30º capítulo, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Glórias a Deus por isso. Nós, a Bíblia contém 66 livros, né? E em 30 dias, né? Em 30 dias nós concluímos essa série. Foi a série mais longa que eu já fiz até hoje, né? Confesso que o desafio foi grande, né? Pedi muito a Deus força. O diabo tentou de várias maneiras tentar me parar, tentar me impedir, botar dificuldade, desânimo, né? Mas o Senhor, Ele é fiel, igreja. Nós não andamos de acordo às nossas forças. Nós andamos, caminhamos com a força de Deus, né? Nós não somos pastores porque somos melhores do que ninguém. Nós somos pastores porque somos escolhidos, fomos escolhidos pelo Senhor, né? Eu não pedi para ser pastora, a pastora Camila não pediu para ser pastora. Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre quis cantar, eu sempre
Me intitulei como cantor, sempre me vi como cantor, compositor, né? Depois me tornei radialista, mas quando eu me dispus, né? Como é que eu posso dizer? Quando eu resolvi, né, acreditar nos planos de Deus, né, apostar mais nos planos de Deus do que nos meus, né? Quando eu me interessei por isso, porque até então eu me interessava pelos meus propósitos, pelas minhas vontades, eu não me preocupava com a de Deus, eu achava que a de Deus era a mesma que a minha, né? Mas quando eu entendi que os planos de Deus para mim era outro, e eu me rendi e estive disponível para Ele, Ele me ungiu, Ele nos ungiu, e hoje nós estamos aqui, igreja, mas não é porque nós somos melhores do que ninguém, nós estamos na mesma situação, buscando a perfeição todos os dias, buscando nos santificar, buscando conhecer mais da essência, conhecer do Deus que servimos, porque para servir a Deus tem que conhecer o caráter dele, a essência dele, né? Servir a Deus sem conhecer o quanto ele é bom, o quanto ele é fiel, o quanto ele é santo, o quanto ele é justo, né? Ninguém consegue servir direito porque você não tem dimensão de quem você está servindo, né? Mas quando você tem consciência de quem você está servindo, que não é um político, não está seguindo um influencer, não está seguindo um político, não está seguindo um rei qualquer, você está seguindo o Rei dos Reis, o dono da vida, o Criador do universo, dos céus, da terra, do mar, do universo, e que Ele é santo, e que Ele é justo, né? Quando nós reconhecemos isso, igreja, nós tememos mais a Deus, nós sentimos mais amor por Ele, isso nos ajuda a ser fiel, né? Nos ajuda quando nós reconhecemos que somos, né, tão pequeno perante Ele, nós reconhecemos que somos dependentes, eternos dependentes dEle, né? Isso é um sinal de humilhação, e aí é onde o Senhor, a força do Senhor, né, se aperfeiçoa em nós, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa dependência, o quanto somos pequenos e o quanto dependemos de Deus. Aí agora que a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Quando nós nos humilhamos, todo aquele que bate no peito e diz eu sou, jamais vai conseguir vencer as suas lutas sozinho, porque jamais a força de Deus vai se aperfeiçoar naqueles que batem a mão no peito e dizem eu sou, eu faço, eu aconteço. Mas quando alguém se humilha e fala, Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não faço, mas Tu fazes. Eu não tenho força, mas o Senhor tem. O Senhor é forte, é poderoso. É aí que a força de Deus se adapta, né? Aleluia, glórias a Deus, a nossa fraqueza, e nós vencemos porque Ele vence por nós. Ele nos ajuda a vencer. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, vamos já abrir aqui o nosso primeiro banner. Deixa eu tomar um pouco de água. Glórias a Deus. Garganta bem seca. Glória a Jesus. Então, como eu já disse, nós vamos meditar na carta de Judas, né? Judas não é um livro, é uma carta, né? Tanto que só tem um capítulo só, tá? Judas só tem um capítulo, e nós vamos meditar no versículo 24 e 25, que traz a revelação que Jesus, Ele é o Senhor que nos alerta. Ele é o Senhor que nos alerta. Amém? Então, vamos ler aqui Judas capítulo 1, versículo 24 e 25, que diz assim: aquele que é poderoso para protegê-los de tropeçar e apresentá-los sem mácula e com grande alegria diante da sua glória. Aí o 25 diz assim: ao único Deus, o nosso Senhor,
e Salvador, seja a glória, majestade, poder, autoridade por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos trazer aqui uma breve introdução desses dois versículos, né? Como eu estou pegando aqui, né, a partir do versículo 24, né, só apenas esses dois versículos, vou falar um pouco aqui, dar uma introdução aqui desses dois versículos para vocês entenderem o contexto, tá? Então os versículos 24 e 25 do capítulo da carta de Judas, né, esses dois versículos formam uma doxologia. O que é uma doxologia? Uma doxologia é um louvor a Deus, é um hino ao Senhor, um hino a Deus, ou uma oração a Deus, ou um hino ou uma oração em forma de louvor, né? Então, essa passagem, né, essas duas passagens, elas formam uma doxologia, né, que pode ser chamado um hino de louvor a Deus, onde Judas expressa a sua confiança na capacidade de Deus de proteger o seu povo e apresentá-los sem culpa diante da sua glória, né? Ele expressa, Judas aqui, só uma observação, esse Judas aqui não é o Judas que traiu Jesus, não, que traiu Jesus não, tá? Esse aqui é o Judas, irmão de Tiago, que é irmão de Jesus. Então esse Judas aqui é o irmão de Jesus, tá? Então o que ele expressa nessa carta aqui, ele expressa, né, a confiança que ele tem na capacidade de Deus de proteger o seu povo, né, e de apresentá-los sem culpa diante da sua glória. Ele tem esse poder, Deus, ele tem esse poder, por isso que ele fez o plano de salvação, né, de enviar, né, o seu filho Jesus, né, fez com que a palavra se tornasse uma pessoa, frutificasse no ventre de Maria, né, ele colocou a palavra dele, a semente da palavra dele, né, no ventre de Maria, e a palavra se tornou uma pessoa para morrer por nós, para que o pecado de Adão e Eva, né, que nos trouxe a condenação, a maldição, fosse quebrada. Olha que plano poderoso, e o plano é infalível, igreja, é um plano infalível. Se você acha, né, que o pecado de Adão teve esse poder todo para nos prejudicar até hoje, né, muito mais poderoso, né, é a morte, o sangue de Jesus, a santidade de Jesus, que superou, né, a maldição do pecado de Adão e Eva, né, o qual nós temos o DNA desse pecado, né, onde Deus tem o interesse de restaurar todas as coisas através de Jesus. Amém, igreja? Deus quer restaurar tudo como Ele criou a terra, né? Por isso que haverá um novo céu, uma nova terra, porque Deus, ele quer restaurar, vai descer a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela vai descer do céu, né? É como se o reino celestial de Deus descesse para a terra, né? E aqui vai haver um novo céu e uma nova terra, porque Deus, ele tem intenção de restaurar todas as coisas, e o homem não mais, né, terá esse sofrerá mais esse DNA do pecado, né? As pessoas não vão mais ficar doentes, as pessoas não vão mais sentir tristeza, nem pranto, nem dor, né? Não mais sentirão fome, né? Então, Judas, ele reconhece, né? Nesses dois versículos aqui, nos mostra que ele reconhece que Deus é capaz de nos guardar, de tropeços, né? Nos guardar de tropeços, de tropeçar, de pecar, né? Esses tropeços aqui, esse tropeçar aqui, não é você tomou uma topada ali, né? Tropeçou e quase cai, ou até chegou a cair, mas não machucou nem nada, né? É tropeçar em todo sentido, principalmente no sentido, o maior tropeço que o homem pode cometer é o pecado. É o pecado,
né? Então, é disso que ele fala aqui, né? Onde ele reconhece que Deus é capaz de nos guardar de tropeço e de nos apresentar irrepreensíveis. Por isso que a gente fala que o homem, sem a ajuda de Deus, ele não consegue, igreja, ele não consegue ser santo. Ele não consegue se santificar se ele não buscar ser cheio do Espírito Santo, se ele não temer ao Senhor, se ele não tiver o temor de Deus, se ele não buscar, né, ler a palavra, fazer jejum, oração. Ele não consegue, porque quanto mais nós nos fortalecemos no Espírito, aí nós resistimos ao pecado. Nós resistimos porque Ele nos faz, Ele nos guarda de tropeçar. Eu que o digo, igreja, quantas vezes eu estive prestes a tropeçar, prestes a cair, e eu clamei ao Senhor, e Ele me impediu de pecar. Ele me livrou do tropeço, Ele me livrou, né, na tentação. Ele me livrou na tentação. Deus, Ele não livra da tentação. Nem Jesus se livrou foi poupado da tentação. A tentação é para todos, veio para Jesus e vem para todos, né? Mas Ele nos livra na tentação. Na tentação, se você clamar ao Senhor, se você, aleluia, estiver o temor de Deus na sua vida e você clamar a Deus, Ele livra você de pecar, Ele livra você de tropeçar, de cair, ou literalmente, Ele livra você, né, de cair no pecado, né? É isso que Judas expressa aqui, né? Então, e já no versículo aqui, isso aqui no versículo 24, né? No versículo 25, ele conclui com um louvor declarado Deus, né? Um louvor declarando Deus como nosso único Salvador, a quem pertence a glória, a majestade, o poder, a autoridade, e antes de toda eternidade, né? Antes de toda a eternidade e para sempre. Ou seja, antes de toda a eternidade, ele já pertencia a Ele a glória, a majestade, o poder e a autoridade, e não só, né, antes da eternidade, mas para todo sempre, né? É muito tremendo, igreja, muito tremendo. Então vamos aqui para o nosso segundo banner. Nós vamos agora, eu fiz ali um resumo do contexto ali, né? Trouxe para vocês toda uma apresentação ali, dos dois versículos, do contexto ali dos dois versículos. Agora nós vamos meditar aqui, né? Versículo por versículo, tá? Vamos meditar aqui primeiro no versículo 24, né? Lá no versículo 24 diz assim, ó: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então, esse versículo aqui, ele destaca a capacidade de Deus de proteger nós, né, os cristãos, né, de cair em pecado. Lembrando que isso aqui é só para quem confessou Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque senão você pode dizer assim, mas por que é que o ímpio fica aí pecando uma vida inteira e não consegue parar de pecar? Aquele que é viciado não consegue se livrar do vício. Meu querido, ele está pelejando sozinho. Deus não tem nada a ver com isso. Ele não procura Deus, Deus vai invadir a vida dele. Deus não é Satanás para invadir a vida de ninguém. Por mais que ele seja bom, que ele entra na vida das pessoas só para fazer o bem, ele é educado. Você entra na casa de uma pessoa, ainda que seja para fazer o bem para ela, você entra. Nós entramos na casa de alguém sem ser convidado? Nós não entramos, né? Ainda que seja para ajudar alguém, nós não entramos, não invadimos a casa de ninguém para fazer o bem. Se não fosse assim, nós invadíamos para evangelizar, né? A gente não invade, a gente evangeliza nas ruas, a gente faz até um evangelismo nas portas, mas a gente vai lá, bate na porta da pessoa. Se a pessoa abrir, nós entramos. Se não abrir, nós vamos bater na outra porta, vamos bater em outra freguesia, como diz o outro, né? Então, Jesus também é dessa forma, igreja. Ele é educado. Ele é educado, ele não vai invadir a vida de ninguém. Agora, aquele que não aceita, que não busca ao Senhor, a porta está aberta para o diabo entrar e fazer a bagaceira, né? O diabo, ele
não pede licença para ninguém. Ele olhou, viu que está sem livramento, viu que a casa está vazia, não tem Deus no coração, ele, brucutu, cai para dentro e faz um estrago. Ele faz um estrago. Amém, meus irmãos? Então, a ideia de guardar de tropeços, né? Quando fala aqui, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço, né? Então a ideia de guardar de tropeço refere-se à proteção divina contra as ciladas do inimigo, tá? Porque o inimigo ele arma ciladas. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Não pense que o pecado ele chega assim de supetão para te fazer pecar. Não, ele é uma armadilha, uma cilada. O pecado, ele nem sempre ele vem escancarado que é pecado, não. Ele vem de uma forma sutil. É uma cilada, é uma armadilha, é um engano, né? Assim como a serpente enganou Eva, né? Ele continua enganando, igreja. Ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Satanás, ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. Ele é muito bom nisso. Ele é muito bom nisso, em enganar, né? Então a ideia de guardar de tropeço refere-se à proteção divina contra as ciladas do inimigo e as tentações da vida. Tá, pessoal? Então a imagem de ser apresentado imaculado, né? Quando fala ora, vou ler de novo aqui para vocês pegar aqui parte por parte, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Então, quando fala aqui, né, da imagem de ser apresentado imaculado diante da glória de Deus, né, enfatiza a santidade e a pureza, né, a santidade e a pureza que Deus exige de nós, né, e proporciona aos seus filhos, tá, igreja? Então você vê aqui que só Jesus tem esse poder. Só Jesus tem esse poder. Não tem santo, nem reza, nem nada. Ninguém, nem anjos, ninguém, nada, né? Ninguém pode nos tornar imaculado, né? Como o Senhor exige, né? E nos proporciona para os seus filhos. Ninguém pode a não ser Jesus Cristo. Amém? Então, meditando agora aqui no versículo 25, né, que diz aqui: ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Olha que declaração poderosa que Judas fez aqui, né? Então, igreja, aqui nesse versículo 25 aqui, o versículo 25 é uma declaração de louvor, a Deus, né, como único Salvador, Aí, por isso que não pode a pessoa dizer assim: ah, mas eu creio em Jesus, nossa, eu creio muito em Jesus porque eu amo Jesus. Mas aí ele não é único. Ele não é único na vida da pessoa. Ele tem Jesus e ele adora Jesus e ele adora outros 500 mais, né? Então Judas, ele declara aqui, ó, né? No versículo 25 aqui, Judas ele faz uma declaração de louvor a Deus como único Salvador que age por meio de Jesus Cristo, né? Que age por meio de Jesus Cristo. Então, Judas reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece a soberania de Deus, a sua autoridade e poder eterno, né? Que existe antes da criação, e continuarão existindo para sempre.
ele faz essa declaração aqui em forma de louvor, né? Quando fala louvor, vocês sabem que não é só música, né? Deixa eu tomar um pouco de água. Se você, na sua oração, você faz uma oração e você profere ali palavras que exalta a Deus, que louva a Deus, que engrandece a Deus, são palavras de louvor. É uma forma de você louvar. Não que você, mesmo sem você estar cantando uma música, você pode estar orando, né? Isso é uma doxologia, né? Que nós falamos no começo ali na nossa introdução, né? Então você está ali não cantando uma música, mas falando palavras que exalta e que engrandece, que louva a Deus. Então você está louvando a Deus, né? Você está louvando a Deus ou adorando a Deus. Amém? E quando fala do amém, né? Quando fala aqui, ó, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. O amém final, né? Esse amém expressa a certeza e a convicção. A certeza e a convicção do autor, na verdade, né? Na verdade, dessa declaração. O amém ele expressa a certeza que ele tem disso, dessa declaração, né? Do autor, que é o Judas, né? Que é Judas. Amém? Então, amém significa isso. A declaração dele, a certeza e convicção, né, de Judas, quando ele declara aqui, né, no final com um amém, tá? Então, pessoal, para o resumo dos 2 versículos aqui, para a gente encerrar, aqui em Judas, né, para a gente encerrar aqui a carta de Judas, é que Deus tem o poder de proteger os seus filhos, né? Ele tem o poder de proteger seus filhos de cair em pecado, né? E ele tem o poder de apresentá-los, né? Apresentá-los santo diante dele. Então ele nos santifica mesmo, igreja. Só Jesus pode nos santificar. Só Jesus pode nos santificar. Aí você fala assim, mas o padre, a freira que está lá, né, não casou para ser santo, e é separado de tudo e tal. Mas não adianta, se não for santificado por Jesus, nem Maria, nem Aparecida, né? Dizem que Aparecida é a mesma Maria, mas na época que eu era católico, Maria era Maria e Aparecida era Aparecida, né? Eu não sei o que é que mudaram aí, mas enfim. Então, quem nos santifica, só ele tem esse poder, igreja, né? Judas declara aqui que só Jesus tem esse poder, né? De proteger os seus filhos. Só Jesus tem o poder, né, de proteger os seus filhos de cair em pecado e apresentá-los santo diante dele, né? Aprendemos também que a salvação é obra exclusiva de Deus. A salvação é obra exclusiva de Deus, que age por meio de Jesus Cristo, e que Deus é soberano, eterno e digno de todo louvor e adoração. Vamos aplaudir o nome de Jesus, igreja. Muito poderoso essa carta aqui, muito poderoso, né? A carta escrita pelo irmão de Jesus, igreja. A gente vê muitos irmãos aí, né, com inveja um do outro, não quer ver o outro crescer, não quer ver o irmão ser usado por Deus, não quer ver o irmão prosperar. Mas aqui estava Judas declarando aqui, né, o seu irmão como um verdadeiro filho de Deus, desprendido de inveja, desprendido de ciúme, desprendido de qualquer coisa, né? É muito triste, igreja, saber que existem famílias, né, que o mesmo demônio, né, o mesmo demônio que possuiu Caim, possui essas pessoas, espírito de inveja, de ciúme, que não aceita o amor de Deus pela vida, né? Caim, ele não se agradou do amor de Deus, né? Por Abel.
Deus recebeu a oferta de Abel, né? Deus se agradou de Abel e se agradou da oferta de Abel. O outro foi lá e matou o irmão. E hoje tem isso ainda, igreja. Hoje tem isso ainda. Tem irmão que, se souber que Deus está abençoando ele, ele quer matar o irmão. A vontade dele é de matar, né? E como ele não consegue fazer isso de forma, né, de forma física, ele faz, né, na intenção, na mente dele, na língua, né? Então, é muito lindo quando a gente vê essa carta de Judas aqui, né, declarando a grandeza de Jesus, né? Então é muito poderoso, igreja, muito poderoso. Agora vamos aqui para o quarto banner, onde nós vamos estar agora meditando no Apocalipse, tá? Onde nós vamos meditar no Apocalipse, capítulo 1, vamos meditar, ó, em 3 versículos nós vamos meditar, tá? Vamos meditar no capítulo 1, no versículo 8. Vamos meditar no capítulo 5, no versículo 5. E vamos meditar também no capítulo 19 e no capítulo 19, no versículo 16, ok? Onde esses 3 versículos aqui traz a revelação de que Jesus, ele é o Alfa, o Ômega, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, glória a Deus, que maravilha, né? Então vamos ler aqui primeiro, né? Vamos ler aqui primeiro Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Vamos ler de novo? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Aleluia, muito poderoso, né? Então, igreja, quando fala aqui, né, que ele é o Alfa, o Ômega, né? Para quem não sabe, Alfa e Ômega são 2 letras do alfabeto grego, tá? O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra do alfabeto grego, onde essas letras do alfabeto grego, né, representam o início e o fim, tá? Representam o início e o fim, simbolizando que Jesus está presente em todos os momentos da história, desde o princípio até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Então é isso que diz aqui, né? Que diz no versículo aqui, a parte A, que eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? E quando fala aqui, né, que ele é todo-poderoso, essa declaração enfatiza o poder absoluto de Jesus, né? Você vê que no versículo, né, João aqui teve né, a visão, né? E onde ele deixou declarado aqui, né, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Então, o Todo-Poderoso, essa declaração aqui enfatiza o poder absoluto de Jesus, afirmando sua capacidade de cumprir todas as promessas feitas, né? Todas as promessas feitas e trazer a vitória final sobre o mal. Amém, igreja? Muito poderoso isso aqui, né? E aqui no versículo, no capítulo, vamos ler aqui agora o capítulo 5, o capítulo 5 e o versículo 5, né? Vamos ler, no capítulo 5, nós vamos ler o versículo 5, que diz assim: Então um dos anciãos me disse, né? Então um dos anciãos me disse: não chores. Aqui é o João contando a visão aqui, né? Ainda contando a visão. Então um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, né? E aqui João fala que ele chorava muito, né? Ele chorava na visão muito quando ele olhava e não via ninguém digno, né?
Ele olhava e não via ninguém digno de abrir o livro. Aí ele chorava, aí João chorava. Aí ele diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que é descendente de Davi, o que diz aqui, raiz de Davi é isso, é que ele é descendente de Davi, Jesus é descendente de Davi, né? Não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os livros, para abrir o livro e os seus 7 selos, né? Para abrir o livro e os seus 7 selos, né? Os 7 selos do livro, né? Então, o leão da tribo de Judá, explicando aqui por partes agora, né? O leão da tribo de Judá, essa é uma referência a Jesus como Messias, aquele que cumprirá as profecias do Antigo Testamento e trará a salvação. Amém, pessoal? E, como eu já disse aqui, a raiz, quando fala aqui que ele é a raiz de Davi, né? É outra designação a Jesus, né? Para Jesus como descendente de Davi, confirmando sua linhagem real, né? Confirmando, até na visão que João teve aqui, né? Você vê que um dos anciãos falava para ele ali: não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Olha que tremendo isso aqui, igreja, né? Na visão ele teve essa revelação, né? Que Jesus, né? Aquele que é descendente de Davi, confirmando sua linhagem real, confirmando que ele tem autoridade para isso, de assumir o reino, né? Então, essa outra designação para Jesus aqui, né? Como descendente de Davi, confirma a linhagem real e o seu direito ao trono. Amém, pessoal? E aqui eu não coloquei aqui o versículo 6, né? Mas se vocês lerem lá o versículo 6, vocês vão ver que fala do cordeiro, né? Que ele fala que ele vê um cordeiro em pé, mas como se fosse morto, né? Então o cordeiro que foi morto, apesar da imagem de força e poder que Jesus tem, né? Jesus é apresentado como o cordeiro que foi sacrificado para redimir a humanidade. Amém, meus irmãos? Então, esse é o discernimento aqui, né, do versículo 5, lá do capítulo, aqui do capítulo 5 também, tá? Vamos agora aqui para o capítulo 19. Capítulo 19, versículo 16, que fala assim: na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor de Senhores. Tudo isso aqui foi visão de João, tá, pessoal? Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, essa designação aqui também demonstra a autoridade suprema de Jesus sobre todos os governantes e poderes da terra. Então esse versículo aqui marca a vitória final de Jesus, né, sobre o mal e o estabelecimento do seu reino eterno, tá? Então quando fala aqui, pessoal, na coxa, né, na coxa, na capa e na perna. Algumas eu estou lendo aqui na NTLH, tá? Mas em outras traduções fala na coxa, né? Não fala na perna, fala na coxa, né? Isso aqui todo mundo sabe, pessoal, que o livro do Apocalipse ele é todo um livro, é um livro das revelações, né? Então pessoas limitadas como nós, né? Eles eram limitados ali aos costumes da época, né? Não era uma época de tecnologia. Então eles descreveram ali da forma que eles entenderam a visão, né? E Deus também mostrou de uma forma de uma forma limitada para que eles pudessem entender, né? Então, eu estou falando isso aqui porque tem pessoas que acham que Jesus vai vir tatuado na sua perna, na sua coxa, né? Escrito Rei dos Reis, né? Mas a Bíblia não dá nenhum respaldo, né, de que Jesus teve
tatuagem, né? Jesus nunca fez tatuagem. A Bíblia, se fizesse, a Bíblia falaria. Então, isso aí era uma tradição, né? Uma tradição da época, onde as pessoas honradas, elas recebiam roupas de honra, vestes de honra, e muitas vezes estava escrito ali, né? Como é que diz? Estava escrito igual hoje a gente vê, né? Uma Miss, né? Miss Brasil, né? Ou um campeão de MMA, né? Você vê que ele recebe lá, e o próprio presidente, né? O próprio presidente, quando ele um político, né? Candidato a presidente de uma nação, né? De um país, ele recebe lá a faixa que coloca no ombro. Então, isso aí não quer dizer que na coxa de Jesus vai estar escrito uma tatuagem, não, tá, pessoal? Isso é nas vestes, é veste de honra. É veste de honra. E muitas vezes as vestes, ela se diz por ela mesma, né? Por exemplo, se você se colocar numa pessoa, né? Em qualquer pessoa, você colocar vestes de realeza nela, se você pegar a roupa de realeza e colocar em um rei, não precisa dizer que ele é rei. Você olha para as vestes dele e fala assim: ó, ali é esse cara, ó, ali é um rei. Tá vindo ali o rei. Se for numa mulher, vai dizer: ó, tá vindo lá a rainha. Se vestiu de rainha, não precisa estar escrito lá rainha sei lá, de Sabá, rainha da Inglaterra, não precisa estar escrito lá, né? Então, assim, é uma questão ali de veste de honra, né? Então, não é que o Senhor Jesus vai estar vindo tatuado. Nós acreditamos que não vai vir tatuado na perna dele lá, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não. Tá bom, meus irmãos? Então, meus irmãos, o resumo aqui dos 3 versículos que nós lemos, né? Do versículo 8 do capítulo 1, versículo 5 do capítulo 5 e o versículo 16 do capítulo 19, revelam a natureza multifaceta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é eterno, divino, vitorioso e soberano. Amém? Esses versículos nos convidam a reconhecer a sua autoridade, né? Autoridade e confiança, né? Em seu poder, no poder de Jesus, e aguardar a consumação do seu plano eterno. Amém, igreja? Agora eu pergunto: quantos estão esperando Jesus? Quantos estão esperando Jesus nessa noite? Eu estou esperando Jesus, igreja. E que todos nós possamos estar esperando Jesus todos os dias, todas as horas, todos os momentos da nossa vida, que nós possamos estar esperando Jesus. Cuidado com as distrações, igreja. Cuidado com as distrações. Amém, meus irmãos? Cuidado com as distrações. Nós estamos vendo aí, os sinais estão se cumprindo. Leiam a Bíblia toda, igreja. Hoje eu mandei aí, né, o link do plano da Bíblia que eu leio, né? E todo ano faça isso, igreja. Todo ano faça isso, leia a Bíblia toda, né? Eu mandei o link aí, já tá pela metade, né? Quem ativou o plano aí vai ver que o plano já coloca você para começar ali na data do dia, né? Mas você pode ler aí a partir de onde ele tá dando, né? Como é que diz? A partir do versículo aí onde está dando a opção para você ler, e depois você volta no plano, né? Depois você volta no plano lá, lendo do começo do ano. Aí você vai começar o plano, o próprio aplicativo vai atualizar para você começar o ano de novo, lendo aqueles que você não leu lá dos meses para trás, né? Mas faça isso, faça um propósito com Deus de você ler a Bíblia toda, todo ano. Hoje com os aplicativos aí é maravilhoso, igreja. Ele nos ajuda, os aplicativos nos ajudam a gente se organizar, porque ele já faz toda uma quantidade de capítulos, né? Que você consegue ler por dia, né? Uns 3, 4, 5 capítulos, né? Dependendo do livro, né? Tem alguns livros que é só 3 capítulos, né?
Então, já faz todo um mecanismo aí para você ler a Bíblia o ano todo. Já pensou aí? Você... Todo ano aí você, 10 anos, você leu a Bíblia 10 anos, né? Aí passou lá 15 anos de cristão, aí você tá lá, já leu a Bíblia 15 vezes, né? Então, isso é maravilhoso, igreja, isso é maravilhoso. E cada vez que você lê, você entende mais. Cada vez que você lê, você se edifica mais, você cresce mais, você reconhece mais, né, a essência de Deus, né? Você memoriza mais. Amém, igreja? Eu, como músico, eu cantava um repertório de quase 40 músicas, né? Um show de quase 2 horas no palco. Eu cantava um repertório de quase 40 músicas sem ler, sem olhar para a letra da música. Por quê? Porque eu ensaiava, ficava cantando várias vezes, né? Lendo a letra várias vezes. Então, a mesma coisa é a palavra de Deus. Faça a palavra de Deus entrar em você. Quando a palavra de Deus entra, né? E faz morada no teu coração, tudo muda na sua vida, tudo muda, há transformação, há renovo, há crescimento espiritual, há amadurecimento espiritual. Então faça isso, meus irmãos, amém? Eu termino essa série aqui com vocês, vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus mais uma vez, amém? E que nós possamos, igreja, nós possamos está sempre buscando conhecer a essência de Deus. Tantas pessoas que muitas vezes se revoltam com Deus, né? Se revolta com Deus, acha que Deus não existe, né? Mas acha que a Bíblia se contradiz. Não, quando você conhece a essência de Deus, você cresce na sua fé. E uma vez que você cresce na fé, você jamais vai achar que a Bíblia se contradiz. A Bíblia se conversa o tempo todo, a Bíblia se conversa. O tempo todo a Bíblia se conversa. Amém, meus irmãos? Então, está aí a nossa série. Eu quero fazer o apelo. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, eu não poderia deixar de fazer o apelo no final dessa série, né? Uma série tão poderosa, o qual fala da essência de Jesus. Eu não poderia terminar essa série sem fazer o apelo. Eu quero fazer o apelo, para quem se sentiu tocado, entendeu a essência de Jesus, entendeu o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é divino, né? E você que deseja aceitar Jesus, eu quero orar por você nessa hora. Entre em contato conosco, né? Após a oração você pode entrar em contato conosco, pode, vamos estar te auxiliando, te orientando. Se você quiser congregar conosco online, você vai congregar aonde você estiver, do outro lado do mundo, né? Você pode congregar conosco com os cultos online, e fazer parte do grupo da Igreja Nova Aliança com Cristo, onde você vai ter ali toda uma orientação, auxílio, né? Para você estar servindo a Deus, seguindo a Jesus e ter uma vida transformada e ganhar outras almas para o reino de Deus. Amém? Então, quero orar agradecendo por essa palavra e quero orar também por todos que estão que querem aceitar Jesus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você pode falar aí mesmo para o Senhor, pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Se você crê que Deus ressuscitou dos mortos, né, e que os seus pecados foram perdoados e que só Jesus Cristo salva, você diga sim para Jesus, e receba Ele, o Espírito Santo, em seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer, meu Deus, aleluia, por esta série tão poderosa, por esses 30 capítulos, onde nós podemos aprender aqui a essência do Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas, fazendo com que a Tua palavra todos os dias, Pai, entre no nosso coração e faça morada, e que nós possamos viver essa palavra. Não viemos só apenas, Pai, aleluia, falar da Tua palavra, mas que possamos viver. É mais importante viver do que falar, Pai, da Tua palavra. Então que nós possamos viver, pôr em prática a Tua palavra, os princípios que o Senhor nos ensina, as Tuas leis, Pai, que nós possamos considerar e respeitar e viver as leis do Senhor, amar a lei do Senhor, como Davi amava as leis do Senhor, nós também possamos amar as leis do Senhor, ó Pai. Faz uma obra, Pai, na vida desta alma que está aceitando Jesus nessa hora, aleluia. Aqueles que
se arrependeram dos seus pecados e decidiram entregar suas vidas ao Senhor nessa noite, receba, Pai, esta alma, aleluia, no teu reino agora, Pai, aleluia, perdoa os pecados dessas pessoas, escreve o nome dela no livro da vida, meu Pai, e que a partir de hoje ele viva uma nova vida, e que morra o velho homem, a velha mulher, e que nasça uma nova criatura, e que ele possa, Pai, ser batizado, que ele sinta o desejo de crescer na graça, no conhecimento, e de se batizar, meu Pai, como declarando ali a sua fé pública diante do mundo, para o mundo e para os homens, aleluia, ele possa fazer a sua declaração de fé, se batizando nas águas e confessando o Senhor e Salvador como o único e suficiente Salvador de suas vidas nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ajuda essas pessoas, ajuda os teus filhos, os teus servos, ajuda todos nós, Pai, a permanecer firmes e fiel até a tua vinda, para que o Senhor possa arrebatar a sua igreja e juntos possamos, aleluia, fazer parte das bodas do Cordeiro, Pai, aleluia, durante 7 anos nós possamos comemorar as bodas do Cordeiro juntamente contigo, Pai, sentar na mesa e ceiar contigo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, graças a Deus, amém, meus irmãos, glórias a Deus, vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. E quero estar trazendo os avisos aqui, meus irmãos. Amanhã nós temos a Quarta da Bênção, né? O culto Quarta da Bênção presencial e a palavra poderosa da Quarta da Bênção no YouTube, no canal da pastora Camila Gomes, viu, meus irmãos? Então os irmãos não deixem de assistir a Quarta da Bênção aí, os irmãos que estão online, e amanhã no culto presencial também às 19 horas, os irmãos não percam em nome do Senhor Jesus. E no domingo estaremos aqui com o nosso culto de domingo, né? O culto de domingo, pessoal, ele vai ter o culto, só culto mesmo, normal, culto de domingo mesmo, né? Ele não vai ser mais chamado titulado de culto da família, não, porque é um culto que vai servir, é um culto de portas abertas, né? Ele fala para a família, fala para crente, fala para o pecador, sempre vai ter uma palavra, né, voltada para todos os públicos, amém? Então, domingo nós estaremos aqui com o nosso culto de Santa Ceia, culto público com Santa Ceia. Os irmãos se preparem para a Santa Ceia, viu, meus irmãos? Vigiem, cuidado para vocês não caírem, né, em tentação e perder a sua comunhão, né, perder de participar da ceia do Senhor por não estarem em comunhão, amém? E se acontecer algo e for preciso confessar, né, chamar seu pastor, confessar a Deus, ou se foi algo que houve que escandalizou a igreja, você pode chamar o seu pastor antes da Santa Ceia, seus pastores, e, aleluia, conversar com seus pastores, e a gente vai estar orando por você, abençoando sua vida, mas não perca a Santa Ceia do Senhor. Se guarde, se santifique, para que você venha participar da ceia do Senhor dignamente, não indignamente, amém? Glórias a Deus. Então domingo estaremos aqui com culto presencial e online às 19 horas, amém, meus irmãos? Então vamos fazer a nossa oração final e da bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. E a nossa rádio 24 horas aí para edificar a sua vida. Compartilhe o máximo que vocês puderem a nossa rádio, e vamos estar aí sempre atualizando, colocando conteúdos maravilhosos para edificar a sua vida cada vez mais, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse culto poderoso. Muito obrigado, Pai, que o Senhor sopre, Pai, esta mensagem, essa palavra para o máximo de pessoas, Pai. Esta série, Pai, vai ficar gravada no canal do YouTube da igreja, que outras pessoas, Pai, também possam, aleluia, maratonar nessa série tão poderosa que o Senhor nos deste, Pai, e que muitas vidas venham ser edificadas e transformadas, Pai, com o teu poder, com a tua graça que foi liberada em toda essa série, Pai, neste culto poderoso. Tudo que foi ministrado nesta noite aqui, nós possamos guardar em nossos corações e ser abençoado, Pai. Nós te agradecemos. Dá-nos uma noite de paz. Livra-nos do terror noturno, Pai. Livra-nos de
todo mal. Guarda a nossa vida, nossa casa, os nossos filhos, nossa família, nossa parentela, tudo que temos, Pai, e nos dá uma semana abençoada na Tua presença, e que amanhã nós possamos estar aqui firmes e fortes na quarta da bênção, e no domingo estaremos aqui também para glorificar o Teu santo nome e fazer parte, aleluia, renovarmos a nossa aliança contigo. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estendam suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem na paz. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.